Irmão, já vou passar a palavra ao pastor Armando, que vai fazer uso da palavra. Fique na dispensação do Espírito Santo, tá? Fique à vontade. Creio que Deus vai te usar. Ele vai se apresentar melhor aqui para os irmãos. O que eu posso apresentar a respeito dele é que ele é um homem de Deus, viu? E é meu amigão de infância, né? Como que é gostoso, né? A gente era de umas tribos diferentes quando era da infância, jogava bola junto. E aí nós nos encontramos depois de muito tempo, nós quase 30 anos depois nós nos encontramos. O meu primo congregava com ele lá e me chamou para pregar num evento da igreja, no retiro da igreja. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, o meu primo falou assim: quero apresentar para você o pastor Armando. Eu cheguei no pastor e falei assim: mas aquele Armando ali eu conheço, é o Armando Zaia. Como você conhece? É meu amigo de infância. E ali nós nos encontramos. Vamos deixar ele fazer essa apresentação dele aí, mas é um grande amigo meu, pastor da Igreja Brasil para Cristo. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Uma alegria para mim estar presente aqui. Agradeço já, antes de tudo, né, ao pastor Vitor, pelo convite, pela oportunidade. Estou feliz mesmo, irmãos, de verdade. Sabemos que todo culto, né, além de toda a liturgia do culto, aquilo que é feito, como nós já fizemos aqui, também tem a palavra. Mas eu admito, irmãos, que se eu fosse embora para casa agora, eu já iria abençoado. E tanta alegria que eu tenho em meu coração de estar presente aqui. Isso aumenta um pouco a minha responsabilidade, né? Porque eu não quero fazer com que os irmãos vão embora para casa perdendo essa alegria, ao contrário. Mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, que muito ainda o Senhor vai fazer nessa noite. Eu creio que o Senhor ainda tem muito a tratar em nossos corações. Antes de ir à palavra, eu quero trazer um abraço, né, do nosso pastoral, pastor presidente, pastor Marcos. Sou da Igreja Brasil para Cristo ali em Perus, auxiliar do pastor Marcos, na região de Perus. Temos trabalhado ali auxiliando, cuidando de alguns cultos, cuidando da parte de missões, cuidando da parte de teologia, o curso de teologia que nós temos de segunda-feira. Enfim, estamos lá trabalhando para o Senhor, aquilo que o Senhor determinar aos nossos corações, ao coração dele, que eu possa estar auxiliando, ajudando, certamente eu farei. Não escolho, né, aquilo que o Senhor fala: olha, precisa fazer isso, eu estou ali para fazer, estou na brecha. Então, traga um abraço dele, traga um abraço da minha esposa. Peço aos irmãos, na hora que o pastor foi orar, além de eu estar aqui em concordância na oração com o pastor, as irmãs que à frente vieram, também me fiz representar por minha esposa. Ela não está bem de saúde. Essa noite eu, por muito pouco, achei que eu tive que levar ela ao hospital. Não é nada grave, porém traz alguns impedimentos, como por exemplo se deslocar. Então nós estamos aí cuidando, orando, acompanhando. Hoje pela manhã tivemos um culto abençoado lá na igreja e durante o culto a pressão dela voltou a cair. Eu tive que dar um socorro lá para ela, ver se estava tudo bem. O salzinho resolve, né? E diferente da pressão alta, mas nós estamos administrando a situação. Mas eu creio que após a oração, em nome de Jesus, certamente ela já estará bem, está bem em casa. Mas traga um abraço dela. Ela lamentou, pastor, não poder estar junto aqui com os irmãos. A minha filha ficou com ela, acompanhando, a minha princesa, né, a minha riqueza. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Poucas coisas na vida eu fiz bem, fiz bonito, mas a minha filha, olha, é linda. Meu pastor, é linda. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Puxou o pai. Amém. Eu sei que tem gente que ao ouvir eu dizer isso, diz assim: pastor, há controvérsias. Olha, calma, irmão. Ela puxou o pai na inteligência, puxou o pai... nem no time de futebol ela puxou o pai. Acho que graças a Deus, acho que é tudo da mãe, né? Mas ela não pôde estar presente. O pastor Vitor perguntou: está namorando? Eu falei: não está, né? Tem 22 anos, linda. Os jovens aqui, os meninos, fiquem tranquilos, porque para namorar com ela tem que passar por mim primeiro. Eu já comprei não, tá lá todo o meu armamento preparado, entendeu? Brincadeira, irmãos, mas graças a Deus ela não está mais namorando. Ô Jesus, tem misericórdia de mim, abrir bagunça. Eu sei que chegará o tempo, Deus assim preparar. Por favor, pastor. Ela vai namorar, né? Eu tenho orado assim por ela também, que Deus prepare um varão, um homem de Deus,
Antigamente eu orava assim, irmãos, pais, eu orava assim para a minha filha, né? Prepara um homem de Deus, trabalhador, honesto, que não seja preguiçoso. Aí eu comecei a falar, não, peraí, palmeirense não, mas pode ser qualquer time. Mas eu falei, não, peraí, Senhor, eu tenho que orar por ela para Deus preparar um homem de Deus. Ponto. O homem de Deus, ele conhece a Bíblia. Se ele conhece a Bíblia, ele sabe que não pode ser preguiçoso, tem que ser honesto, tem que ter caráter, tem que ser servo, tem que ser humilde. Eu falei, parei, Senhor, prepara para ela um homem de Deus, o servo do Senhor. Enfim, ela também mandou um abraço para vocês, né? A minha história do pastor Vitor, além do que ele falou, um pouquinho do que ele disse, né? É bem legal, irmãos, porque a gente brincava, jogava bola junto, né? E aí o Senhor, cada um, a gente toma o nosso rumo, né? Cada um toma o seu rumo de vida. Eu sempre morei de aluguel, meu pai, aí minha infância foi entre Perus e Pirituba, né? E o Senhor nos aproximou, nos trouxe quando agora adulto e no ministério. Isso me alegra, eu fiquei muito feliz. Domingo passado eu estava na igreja e aí eu subi lá, eu olhei, eu vi um russo sentadinho lá, falei, não acredito, olha quem está aí. O russo era um jovem, né? Hoje ele tem a minha idade, que nós brincávamos lá em Perus. Irmãos, se alguém sofreu bullying na vida, hoje é bullying, né? Na minha época, na nossa época de infância, não existia essa palavra. Foi esse moço chamado russo, a gente chamava ele de russo. Você sabe por quê, né? Ele é russo, cabelo, sarda assim no rosto, ele é totalmente vermelhão. Olha, ele sofreu muito bullying, irmão. Hoje acho que eu fui um dos que fiz, acho que eu tinha que pedir perdão para ele, viu? E estava lá na igreja servindo ao Senhor com a gente, e isso muito me alegrou o coração dos meus primos, que a gente brincou na infância, e assim eu fiquei meditando, né? Assim, como Deus é maravilhoso, irmãos, como Deus é bom, porque a palavra de Deus, ela vai ser pregada a todos, todos terão a oportunidade de ouvir falar de Cristo. Vai depender de cada um aceitá-lo ou não como seu Salvador. E eu fiquei muito feliz de vê-lo lá na igreja, que o Senhor tem trabalhado, né, nos jovens da nossa infância, na nossa mocidade. Eu fico muito feliz com isso. Mas, irmãos, eu não quero mais perder tempo com isso, não. Eu quero ir para a palavra, se vocês me permitem. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5. Teve um momento da minha vida, irmãos, em que eu passei por uns problemas assim, de ordem ministerial. Foi muito difícil para mim. Eu não sabia o que estava acontecendo na minha vida, orava, buscava a direção do Senhor e as coisas acontecendo. Hoje eu sei o que era aquilo, por que Deus permitiu. Por isso que é importante a gente estar sempre debaixo da vontade de Deus. Não reclamar, não blasfemar, confiar no Senhor, deixar as coisas acontecerem, ter serenidade, ter equilíbrio. Se você não tiver resposta do Senhor, continue orando, não desanime, não olhe para trás. E nesse momento que eu estava passando, o pastor Vitor foi fundamental na minha vida, com alguns conselhos e oração, muita oração. Então eu fico muito feliz, eu louvo a Deus pela vida do pastor Vitor, porque aquele momento foi um momento em que eu achei que eu nem ministério mais teria, em função de tudo que aconteceu, e não era nada disso. Deus estava cuidando. As coisas às vezes acontecem na nossa vida e a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender, lá na frente a gente vai compreender. Hoje nós vamos ver um pouquinho disso aqui na palavra também, ainda que de forma bem rápida. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Vitor, né? Também por esse motivo, amém? Quem achou Gênesis 5 é fácil, né? Diga amém. Amém. Isso. Irmãos, a palavra do Senhor, vamos nos colocar de pé, se vocês me permitem, para nós fazermos a leitura. É bem rápida. A palavra do Senhor diz no capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: andou Enoque com Deus, 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, ou em algumas Bíblias, Matusalém. Versículo 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Ou, ainda no versículo 24, diz assim: andou Enoque com Deus, e não se viu mais Enoque, porque Deus
o tomou para si. Feche seus olhos, coloca a mão no coração. Pai de amor, Deus de graça, eu te louvo por este momento, te agradeço por esse instante, pela oportunidade que o Senhor concede à minha vida. Faça de mim, Senhor, um instrumento, um vaso usado por Ti. Pai querido, que o Teu Espírito Santo esquadrinhe os corações nesta noite, que a palavra do Senhor encontre neste lugar, Senhor, corações férteis como solo fértil, solo preparado para receber a semente da palavra do Senhor, e que ao tempo oportuno, ó Deus, ela venha crescer, ela venha dar flores, dar frutos e multiplicar, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode tomar o seu lugar, se assente. Meus irmãos, o texto é bem objetivo. Você já sabe que nós iremos falar a respeito de Enoque. Eu quero te chamar a atenção nessa noite, porque essa palavra dessa noite, irmãos, ela é para os homens. Para o homem casado, o homem que está passando por problemas dentro do seu lar, você que tem pensado em desistir do teu casamento, você que tem perdido a paciência com a sua esposa, você que tem enfrentado problemas no teu trabalho, problemas lá onde você trabalha, nos teus negócios, essa palavra é para você. Essa palavra é para você, minha irmã, esposa, que também tem orado, tem buscado a Deus, não tem obtido respostas do Senhor. Parece que, como diz aí o poeta, o céu está de bronze. Você, minha irmã, que já fez de tudo, ou tentou fazer, com todas as suas forças, de alguma maneira que o seu casamento melhorasse, que as coisas na sua família dessem certo, e parece que está meio travado. Essa palavra ela é para os jovens. Os jovens que têm assim milhões e milhões de pensamentos e muito mais perguntas do que respostas, muito mais incertezas do que certezas em seu coração. Você jovem que não sabe o dia de amanhã, que tem se preocupado com o seu futuro, que tem se preocupado com a sua carreira profissional, não sabe até mesmo o que escolher. Você que tem se preocupado se você vai casar ou não vai casar, porque não precisa casar. Quem falou que obrigatoriamente você tem que casar? A palavra de Deus tem exemplo de homens de Deus que não casaram. Por quê? Aflite, porque a tua alma está aflita com essa questão. Essa palavra é para você. Essa palavra, irmãos, ela é para crente, ela é para não crente. Essa palavra é para batista, é para o Brasil para Cristo. Essa palavra é para o pentecostal, o neopentecostal. Essa palavra é para o presbiteriano. Essa palavra é para crente, essa palavra é para ateu também, porque na hora do desespero ele lembra assim, que existe Deus. Pega a sua porção nessa noite, deixa Deus falar no seu coração. Nós vamos falar sobre Enoque, irmãos, e a Bíblia ela não traz muitas referências a respeito de Enoque como outros personagens bíblicos. A gente olha para a vida de Enoque e a gente vê que ele era filho de Caim, bisavô de Noé, viveu, como a palavra de Deus diz, 365 anos. Alguns teólogos dizem que esses 365 se referem à dinastia familiar. São poucos os teólogos que dizem isso, não a idade da pessoa. Outros teólogos, pensei que alguém tocando. Outros teólogos, que é a maioria, a maior corrente, aquela das quais inclusive nós acreditamos, é que sim, Enoque viveu 365 anos. É a teoria, o ensino mais aceito. Enoque, como nós lemos, foi pai de Matusalém. Curioso, né, irmãos? O homem que mais viveu na face da terra, Matusalém, 969 anos, foi filho do homem que não morreu. Porque Enoque não morreu, Deus o tomou para si. O Senhor o arrebatou, o Senhor o tirou desta terra. Por quê? Porque ele andou com Deus. Tremendo isso, né? O Senhor olhar para a face da terra e falar assim: aquele moço ali, aquele homem ali chamado Enoque, ele não verá a morte. Eu vou trazê-lo para mim, eu vou arrebatá-lo, porque ele anda comigo. Isso é tremendo, isso é lindo. A Bíblia de Estudo Dake, ela fala que esse texto que nós acabamos de ler, este pequeno texto, Gênesis capítulo 5, diz que esse texto é a mais curta e a mais excelente das biografias já escritas a respeito de alguém. E é verdade, porque andar com Deus não deve ter nada melhor. Os homens que muito fizeram na face desta terra e que biografias foram escritas, de Billy Graham, é dessa grossura a biografia de Billy Graham. Eu comecei a ler e não terminei até hoje, faz uns 2 anos.
Está lá, está lá em casa, biografia de Billy Graham. A de Enoque foram esses poucos versículos que nós acabamos de ler. E a Bíblia dele diz, a mais curta e a mais excelente. Por quê? Porque ele andou com Deus. Não tem nada de melhor, de mais importante do que andar com Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela se refere a Enoque em Gênesis, o texto que nós acabamos de ler. Em Lucas, um texto que se refere ao livro de Gênesis. Em Hebreus, um texto que fala que pela fé, Enoque foi transladado por ter dado testemunho que agradou a Deus. E no livro de Judas, onde faz referência a Enoque, que Enoque foi um dos primeiros a profetizar na face da terra que Jesus Cristo voltaria para buscar a sua igreja com miríades e miríades de anjos. Interessante, né? O homem que andou com Deus, que foi arrebatado, foi o primeiro a profetizar que a igreja que anda com Deus será arrebatada da face dessa terra. Irmãos, Enoque viveu num período antediluviano, um pouquinho antes do dilúvio. Um período ruim, um período difícil, um período em que o pecado se multiplicava sobre a face da terra. Um período em que o pecado superabundava. No livro de Gênesis capítulo 6, a palavra de Deus diz que todo o pensamento do homem era só maldade. Por isso que na sequência o Senhor veio e deu o juízo, ou seja, o Senhor mandou o dilúvio. Mas o que fazia de Enoque diferente? O que fazia de Enoque um homem que a palavra de Deus diz que ele andou com Deus? Irmãos, Enoque viveu um tempo difícil, um tempo de dificuldade, e nada, absolutamente nada, impedia Enoque de andar com Deus. Não importa se o pensamento dos homens era só maldade, não importa se o pecado se multiplicava, Enoque estava decidido: eu vou andar com Deus. O que é decisão? Decidido é determinação. Você sabe que um juiz, quando ele dá uma determinação, ele escreve uma sentença, ele dá uma resolução, ele determina, cumpra-se. Aos separados, né, aos maridos, se o juiz falar, pague a pensão, determinar, não pague para ver o que acontece. Lá na empresa, recentemente nós tivemos uma determinação judicial para que todos os processos administrativos que nós trabalhamos tinha uma ordem para ser cumprida. Se nós não cumpríssemos aquela ordem, em 24 horas, a empresa pagaria R$1.000 de multa por processo existente, no Brasil inteiro. Foi uma correria, irmãos. Nós sobrestamos todos os processos, paramos para tomar algumas atitudes, algumas ações para poder se enquadrar na determinação que o juiz deu. Caso contrário, nós teríamos que pagar R$1.000 de multa por processo, no Brasil inteiro, porque o juiz determinou. Senão, nós sofreríamos a consequência. Enoque colocou no seu coração assim: eu vou andar com Deus, custe o que custar. Se eu não andar com Deus, eu sofrerei as consequências. Enoque colocou no coração dele. E eu não quero sofrer as consequências de não andar com Deus. Se tiver, eu quero sofrer as consequências de andar com Deus. Porém, se não tiver, eu vou andar com Deus. Enoque estava determinado. Hoje, irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Hoje, nós estamos passando por tempos de dificuldades. A terra geme, irmãos. Você olha para a América do Sul, a terra está gemendo. Nós temos país aqui, a Venezuela, com dificuldade. Você olha para a América do Norte, racismo crescendo, ninguém respeitando mais ninguém. Você olha para a Europa, as centenas, né, ou dezenas de... esqueci o nome que se dá lá. Ataques lá, né? Atentados, isso, obrigado. A terra geme, irmãos, a terra geme. Hoje, no nosso Brasil, nós passamos por tempo difícil. Se você olhar ao seu lado, você vai ver que o pecado tem se multiplicado. As pessoas querem nos fazer aceitar as coisas que a Bíblia diz que não é para aceitar. As pessoas querem nos empurrar as coisas achando que é normal. Hoje em dia a ganância tem crescido, o egoísmo tem crescido, a corrupção tem crescido nos nossos dias, nos nossos tempos. Você olha para o nosso país e você não sabe quem é o mocinho e quem é o bandido.
Você não conhece, você não sabe discernir se o mocinho é que está pagando ou que está recebendo a propina. A situação está incontrolável. Tudo isso nos preocupa, sim, como pais de família, como alguém que pensa no futuro, como jovens que almejam o futuro. Traz preocupações aos nossos corações, traz dificuldades a uma vida cristã. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, essa palavra aqui, essa palavra ela é linda, essa palavra ela é maravilhosa, ela foi escrita, irmãos, porque ela esquadrinha o coração, ela esquadrinha o coração da humanidade, de todos, há 2.700 anos atrás, ou 700 anos antes de Cristo. O profeta Miqueias já dizia, irmãos, que o pecado se multiplicava, a ganância tomava conta dos homens, a cobiça tomava conta dos governantes, dos profetas e dos sacerdotes, os pastores da época. Não se assuste se hoje você vê essas coisas no nosso meio, se hoje você vê isso se multiplicando por aí afora. Há 2.700 anos isso já acontecia. O profeta Miqueias disse, irmãos, que faltava honra. O profeta Miqueias disse que havia corrupção. O profeta Miqueias diz desse jeitinho: o juiz aceita suborno e o governante exige a condenação, mas são todos perturbadores, e o melhor deles é como espinho. Está no livro do profeta Miqueias. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é coincidência, porque é a palavra de Deus esquadrinhando os corações da humanidade. Só que tem um detalhe: assim como o profeta Miqueias disse isso há 2.700 anos, no capítulo 4, versículo 5, ele diz assim, que apesar de tudo isso, diz o profeta Miqueias, o povo anda, cada um segundo o seu Deus, porém nós andaremos segundo o nosso Deus. Ele traz a solução, ele traz a resposta, irmãos. Eles andam como eles quiserem, eles fazem o que eles quiserem, o que eles acharem que deve ser feito. Nós não, nós temos que andar com Deus. Eu olho para a palavra de Deus, irmãos, e eu vejo alguns exemplos de homens que andaram com Deus, exemplos de homens que fizeram de tudo, se esforçaram para andar com Deus. Alguns conseguiram na plenitude, outros em partes. Por que em partes? Porque a Bíblia esquadrinha os corações. E eu vejo Noé, irmãos, que enquanto andou com Deus, acreditou, confiou. Quando o Senhor falou que mandaria o juízo, ele acreditou em Deus. Numa época que sequer chovia sobre a face da terra, ele acreditou que haveria o dilúvio, construiu a arca, porque ele andava com Deus, ele tinha fé, ele ouvia a voz do Senhor, ele dava ouvidos ao que Deus dizia, ele anunciou o juízo. Veio o dilúvio, as águas subiram a arca, ele continuou confiando, ele não desanimou. As águas baixaram, ele desceu, agradeceu, fez um altar ao Senhor, louvando, agradecendo a Deus pelo livramento, pela bênção. O Senhor disse a ele para que ele tocasse a vida, para que ele plantasse, fizesse lá a sua horta, a sua plantação e vivesse daquilo. Ele foi, plantou a sua vinha, entrou numa rotina de vida e de repente, num dia, foi lá e tomou todas. Tomou um vinhozinho e se embriagou. Desagradou ao Senhor. Eu quero te dar um alerta nessa noite, meu irmão. Cuidado com a rotina. Abra os teus olhos para a rotina. Quando você tiver que descansar, descanse. Mas não deixa que a preguiça tome o seu descanso, tome o lugar do teu descanso. Isso é na rotina. Quando você tiver que olhar na internet, olhar, assistir, ver notícia, alguma coisa, vá, vê, mas tome cuidado, porque essa rotina pode levar a algum site que vai desagradar o Deus que você serve. Toma cuidado com o dia a dia, com as coisas normais da vida. Nós achamos que a gente vai pecar de uma hora para outra, vai cometer um pecado absurdo, vai cair num pecado tremendo, grandioso e desagradar a Deus. Não, tudo começa na rotina, tudo começa no dia a dia, tudo começa quando tudo parece que está tranquilo, quando tudo parece que vai bem. Cuidado, tenha foco, tenha equilíbrio, para que o Senhor cuide da sua vida e você esteja sempre andando com Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Davi, irmãos, que enquanto andou com Deus,
foi pastor, foi poeta, foi músico, foi matador de gigante, irmãos. Teve fé, teve coragem, teve ousadia. Olhou para o gigante e disse: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele vem contra mim com espadas e lanças, porém eu vou contra ele em nome do Senhor. Quando você anda com Deus, você tem fé. Quando você anda com Deus, você tem coragem, você tem ousadia. Se está tudo bem, se está tudo tranquilo, fique com Deus, ande com Deus, não desanime, fique atento. Porém, quando vier a luta, quando vier a dificuldade, quando vier os problemas, você andando com Deus, você vai saber se posicionar, você vai saber qual atitude você deve tomar em relação àquele problema, àquela dificuldade. Você vai ter fé, você vai ter ousadia, você vai dizer: eu ando com Deus, o Senhor vai mostrar para mim o que eu devo fazer. Davi fez isso, irmãos. Porém, um dia, quando ele estava na rotina, os seus olhos olharam o que não deveria ver. A cobiça tomou conta do seu coração, o desejo tomou conta do seu coração. Davi estava à toa na vida. Tem um poeta aí fora, no mundo, que tem uma poesia que ele diz assim: estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda tocar cantando coisas de amor. É mentira, irmãos. Isso é laço. Não cai nessa não. Você acha que o seu amor, você à toa na vida, ele vai te chamar para pegar na sua mãozinha para ver a banda passar, para ver a banda tocar? Sai fora. Pula, é cilada, é tentação, irmãos. Isso não vale a pena. Nós precisamos vigiar, estar atento. Quem anda com Deus está sempre de vigia, sempre atento. Eu me lembro quando eu prestei o serviço militar, já faz algum tempinho já, pouquinho assim, né? Irmãos, eu sou novo, viu? Cheguei nem nos 50 ainda. Glória a Deus, irmãos, mas estou bem perto. Eu lembro, irmãos, que nós prestávamos o segundo horário do serviço militar. Para quem já prestou, é o pior horário que tem. E você ficava lá de sentinela. E você precisava ficar vigiando, atento. E dava um sono, irmãos. Eu ficava numa plataforma um pouco maior que essa. E para não dormir, eu ficava com o fuzil assim ao lado do peito e eu ficava andando. Irmãos, eu começava cantando: vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Irmãos, eu sou péssimo para cantar. Por favor, me compreenda. E eu ficava andando lá, irmãos, cantando. Passava meia hora, 40 minutos, eu já estava cantando. E me ama, né? O tom já era outro, a voz já era outra. Aí o sono começava a bater. Aí eu já não andava mais a plataforma inteira. Aí eu achava uma parede, irmãos. Aqui era a parede, eu achava uma parede, eu ficava ali, na parede, assim. Até que eu encostava. A hora que eu encostava, que raio de vigia é esse? Encostava, irmãos. Aí eu encostava, aí só mexia a cabeça. Para não cair. Voltava. De repente, aparecia o tenente. E você tinha que estar atento, irmãos, porque ele vinha em silêncio, mas um monte de silêncio na sua direção. E assim, se ele te pegasse dormindo, era cadeia. Você ia passar a noite na cadeia, 1 dia, 2 dias, eles iam definir. E naquele dia, por um instante, irmãos, nessa da cabeça subir, descer, na hora que eu fiz assim, que eu abri o olho, eu vi uma sombra. A hora que eu vi a sombra, eu sabia que ele vinha, a gente precisava ficar atento, eu só gritei: alto lá! Aí eu vi que a sombra era alguém, parou. A hora que parou, eu puxei o gatilho, porque era a ordem, né? A hora que eu engato, eu falei, não, antes disso eu falei a senha, eu tinha que falar uma senha para ver se era verdadeira. Ele não falou nada, ele ficou quieto. A hora que ele ficou quieto, eu engatilhei. A hora que eu engatilhei, ele falou que eu não lembro qual é a senha, gritou a senha. A hora que ele gritou, eu confirmei, aí ele se aproximou. Mas assim, por muito pouco, irmãos, ele não me pegou. Aqui, quando eu falo de Davi, nós temos que ficar de vigia, de sentinela, porque o inimigo das nossas almas está em redor, procurando um momento, um instante em que ele pode nos derrubar, em que ele pode fazer com que a gente venha cair. Portanto, é importante que nós estejamos atentos e andando com Deus. Enoque, irmãos, Enoque era um homem normal. Alguém pode perguntar assim, mas o que fazia de Enoque diferente? Nada, irmãos.
Você lê o texto comigo, Enoque era um homem normal, Enoque era casado. Viu, meus irmãos, homens casados? Enoque tinha mulher, irmão, e ele andava com Deus. Que bênção! A tua mulher não é desculpa para você não andar com Deus. Não pode ser. Ela tinha o mesmo problema que a mulher de Enoque tinha todo mês. Ela falava no ouvido dele. Tá bom, a sua não fala, né? Só a minha. Não, a minha também não, é bênção. Irmãos, minhas irmãs, a mulher de Enoque tinha Enoque. E eu não acredito que Enoque fosse 100% certinho, porque ele era homem, humano, como eu e como você. Enoque tinha filhos, irmãos. Enoque teve os mesmos problemas que nós tivemos e temos com os nossos filhos hoje. Enoque, irmãos, teve cunhado, teve cunhada. Enoque teve, e ele andou com Deus. Só isso já é tremendo, só isso já é maravilhoso, irmãos. Enoque teve amigos, viu, jovens? E nenhum dos amigos de Enoque foi impedimento para ele andar com Deus. Nenhum. O que eu aprendo com isso, irmãos, quando eu olho para o texto que nós lemos e diz que Enoque teve filhos e filhas, que Enoque foi casado, foi pai, teve cunhado, enfim, o que eu aprendo com isso é que isso se chama relacionamento. E relacionamento, irmãos, gera problemas muitas vezes dentro da família. E relacionamento às vezes traz sim problemas, porque é divergente, ninguém pensa igual, ninguém tem os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. Agora a lição que eu tiro disso, irmãos, é que os nossos relacionamentos não podem ser impeditivos de andarmos com Deus. Eles não podem nos impedir de andar com Deus. Nós precisamos escolher. Se algum relacionamento na sua vida te impede de andar com Deus, reflita sobre ele. Algum amigo, eu me refiro a isso. Nós precisamos parar de dar desculpas e andar com Deus, custe o que custar. Assim como Enoque andou com Deus, eu volto a dizer, a igreja que andar com Deus, ela será tomada da face dessa terra. Ela será arrebatada, mas só a igreja que andar com Deus. Eu olho para a palavra de Deus, irmãos, e eu vejo um José que andou com Deus. E aí eu quero sua atenção. José foi traído. José, irmãos, ele foi abandonado por sua família. José foi vendido como escravo, foi lançado numa cova. 20 moedinhas de prata pagaram por José. José foi acusado de assédio sexual. José foi tentado pela mulher de Faraó. E não foi uma, 2 ou 3 vezes não. Você olha lá no livro de Gênesis, lá está escrito que José foi tentado todos os dias pela mulher de Faraó. José, irmãos, foi preso por ter feito certo. José não reclamou, José não blasfemou, José não resmungou, José não achou ruim. E eu vejo aqui, irmãos, que não importa os acontecimentos nas nossas vidas, não importa as circunstâncias na nossa vida, mas a atitude que nós temos em relação a esses acontecimentos, em relação a essas circunstâncias. José não reclamou, José não blasfemou, porque ele sabia que Deus era com ele em toda e qualquer circunstância. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você tem passado dificuldade, se você tem vivido este momento difícil que o Brasil está atravessando, e aí você tem se desesperado, tem chorado, tem reclamado. José não fez isso porque ele sabia que Deus era com ele. Talvez o que nos falte é ter esta convicção: se Deus é comigo, estou temendo por quê? Talvez nós precisamos fazer como o salmista fez e disse à sua alma: aquieta minha alma, aquieta minha alma. Nós precisamos confiar, crer em Deus, irmãos. José não sabia aonde Deus iria levá-lo. José não sabia que ele se tornaria o segundo homem do Egito. José não sabia que ele seria um homem de confiança de Faraó. Você imagina aonde Deus quer te levar? Você pode imaginar que a luta que você está passando, a tua dificuldade, o teu problema, você já parou para pensar que é Deus nesse negócio? Que Deus está permitindo isso na sua vida? Que Deus tem propósitos na sua vida? Porque o amanhã está na mão dele. Ele está enxergando, ele sabe o que vai acontecer com você. Confie em Deus, ande com ele como José andou. Não se preocupe com o amanhã, deixa na mão de Deus.
A vida de José, irmãos, foi tão tremenda, que em Gênesis 41:38, o próprio faraó declarou: acharíamos, disse o faraó, acharíamos varão como este, em que haja o Espírito de Deus. Quem disse isso foi faraó. O próprio faraó reconheceu que José andava com Deus. Poderia citar muitos, irmãos, mas eu quero passar por dois bem rapidinho. Abraão, em Gênesis 12, o Egito estava com fome, o Egito passava fome, necessidade, e Deus falou para Abraão: vai e desce a terra do Egito. Abraão voltou para trás? Abraão disse não? Abraão recusou? Abraão falou: Senhor, vamos negociar isso? Não, nenhuma das quatro. Abraão falou: eu vou, Senhor, eu ando com Deus. Não importa se lá tem fome, não importa se vivemos crise política, econômica, eu ando com Deus. Eu não estou dizendo aqui para ninguém tomar posição, para ninguém se ver à margem da sociedade, não é nada disso. Como cidadão, nós temos os nossos deveres e as nossas obrigações. Porém, entenda que você também é um cidadão do céu. Entenda que você também vive pela fé. Então, se você anda com Deus, acalma o teu coração. Josafá, irmãos, passou por luta. Josafá estava passando por uma dificuldade tremenda, a ponto dele dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Os inimigos são maiores, eles estão em número maior do que nós. Dizia Josafá ao Senhor: eu não terei forças para resistir. Ao término da oração de Josafá, ele falou assim: porém, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Estão postos em Ti. Quem anda com Deus, irmãos, quem anda com Deus, ele coloca diante do Senhor, ele confia em Deus, os olhos dele estão fixados no Deus vivo e verdadeiro. Andar com Deus é se relacionar com Deus. Andar com Deus é entrar no seu quarto, fechar a porta, se derramar na presença do Senhor, é abrir teu coração, é se rasgar diante de Deus. Andar com Deus é, se você caiu, como Noé, como Davi, é entrar no teu quarto, onde você quiser, onde você possa ter um momento a sós com Deus, se dobrar diante do Senhor, se humilhar, porque Ele vai te perdoar. A palavra de Deus nos ensina que se a gente se humilhar perante do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Andar com Deus, meus irmãos, é se parecer com Ele, é ter o caráter de Cristo em nossas vidas, até nós sermos um com Ele, como Enoque foi. Andar com Deus é se submeter à sua vontade, à sua direção, ao seu amor. Andar com Deus é você ter a certeza, irmão, a certeza, minha irmã, que você sabe que amanhã ou depois poderá vir um dilúvio na sua vida, uma tempestade na sua vida, mas se você anda com Deus, você sabe que você estará protegido como Noé esteve. Você sabe que você andará sobre as águas como Cristo andou. Andar com Deus é saber que se houver crise, você não vai passar fome como Abraão não passou. Andar com Deus é ter a certeza, irmãos, que ainda que você sofra como José sofreu, ainda que você passe por lutas e dificuldades como José passou, você vai ter a certeza que o Senhor está no controle da sua vida, e que o Senhor está tratando de alguma forma com você, de alguma maneira. O Senhor tem um propósito com você. Tem uma ilustração de um professor de hebraico, pastor e professor de hebraico. Não sei se é assim a pronúncia do nome dele, mas é algo como Stuart Olliott, a respeito do versículo 24 que nós lemos, que diz que Enoque andou com Deus. Eu quero que você preste atenção nisso, senão você não vai entender essa ilustração. Lá, esse pastor diz que no hebraico, na língua original, quando o judeu lê o versículo 24, ele lê assim: Enoque amou andar com Deus. Ele explica. No português nós temos o chamado tempo verbal, passado, presente e futuro. Ou seja, Enoque
andou com Deus. Enoque anda com Deus. Enoque andará com Deus. No hebraico, irmãos, nós não temos tempo verbal. No hebraico nós não temos nem a vogal. São pequenos sinais que nos induzem, que demonstram para a gente a existência de uma vogal. Porém, na hora de se traduzir isso do hebraico para o português, você não tem como traduzir Enoque amou com Deus. Enoque amou andar com Deus. Porque esse pequeno sinal não tem tradução. Mas esse pequeno sinal, ele demonstra a intensidade com que determinado ato foi praticado. E no caso do versículo 24, quando Moisés escreveu que Enoque andou com Deus, tem o sinalzinho. Esse sinal se chama Espael. E lá tem o sinal de Espael. Ou seja, quando o judeu lê, ele lê Enoque amou andar com Deus. Porque isso demonstra a intensidade com que aquele ato foi praticado por Enoque. Por isso que quando o judeu lê, ele lê Enoque amou andar com Deus. Para ficar mais claro, eu quero fazer uma ilustração aqui e já partir para o finalmente. Aí eu gostaria de solicitar a sua presença, Rodrigo. Você pode me ajudar? Por favor, você já fez teatro? Alguma vez? Nem na igreja? Só no teclado. Só no fundo. O fundo talvez depois, na hora que a gente for orar pela igreja, talvez, mas acho que agora eu vou precisar do teclado e de teatro. Pode ser? Vamos tentar? Para ficar mais claro, presta atenção. Uma certa vez, fica atento aí, tá, Rodrigo? Um pai, ele colocou seus 2 filhos na aula de piano, teclado. E eles iam para a escola, aprendiam a tocar lá na escola, e o pai falou para os 2 filhos: quando chegar em casa, vocês vão praticar a aula que vocês aprenderam, meia hora por dia, cada um dos 2 filhos. Foi uma ordem que o pai deu para os meninos. Chegou depois da aula, vieram os meninos para casa, aí o pai falou para o primeiro menino: Rodrigo, está na hora de ir para a sua aula, vamos lá. Vai ensaiar meia hora. Aí o Rodrigo primeiro, que era o primeiro filho, levantou. Levanta, Rodrigo. Isso. Só que o Rodrigo primeiro não gostava da aula. Isso, Rodrigo. Gostei. Ele não gostava. E aí o pai teve que falar: menino, vai lá para a sua aula. E aí ele foi. Chegando lá perto do piano, ele abriu o piano com má vontade. Entendeu? Não, abre o piano, abre primeiro. Má vontade. Isso. Ele começou a ensaiar o que ele havia aprendido. Ele é bom. Posso abrir um parênteses? Eu preciso fazer isso. Vou dar um parênteses, é 30 segundos. Irmãos, um dia eu preguei essa mensagem lá na igreja, e aí eu fui falar para o tecladista, que é muito bom, é uma bênção, mas ele não tem teatro, né? Aí eu falei assim: vou fazer o seguinte, eu vou tocar isso aí. Só que assim, eu aprendi muito pouco teclado, né? Mas o primeiro filho, quando eu fui interpretar, eu interpretei Cai Cai Balão, porque esse eu aprendi. Eu não pedi para o Rodrigo, né? Eu não pedi, ele tá, é o mesmo espírito aqui testificando, amém? Voltando. O primeiro foi lá, e aí o pai ficou lá ouvindo. Começa o ensaio, Rodrigo 1. Foi isso que você aprendeu lá? O pai virava as costas, ele parava de tocar, ele voltava para cantar o balão. Do ré mi fá, sabe? O pai olhava, ele voltava a tocar a aula que ele havia aprendido. Quando passou 20 minutos de aula, o Rodrigo perguntou: pai, posso parar? Não, é meia hora.
ele continua com o ensaio. Ele continua a tocar. Quando estava dando 29 minutos do ensaio que ele tinha que fazer em casa, não deu nem os 30, o Rodrigo o primeiro filho, já saiu do teclado e foi embora. Pode sair. Obrigado, viu? Nessa ilustração que eu estou fazendo do filho número 1, do primeiro filho, se você fosse escrever que ele tocou teclado, você escreveria sem, em hebraico, sem o sinalzinho de Espael. Ou seja, ele tocou teclado. Tocou por tocar. Tocou de qualquer jeito. Ele não tinha o coração dele naquilo. Porém, em hebraico você ia escrever: o Rodrigo tocou teclado, sem o Espael. Quando chegou a hora do segundo filho tocar, o pai, antes de pedir que ele tocasse, antes do pai falar que estava na hora dele tocar, ele já estava lá no piano. Rápido, rápido. Ele já estava lá fazendo o quê? Tocando. Estava ensinando. E o pai ouvindo. E o pai observando que ele aprendeu a aula. E ele tocando. O pai começou a gostar. Passou meia hora do ensaio previsto. O pai perguntou para ele: filho, já deu meia hora. Você quer parar de ensaiar? Qual foi a resposta dele? Ele estava tocando já 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. E o pai teve que falar para ele parar, porque ele não queria parar. Estava tão bom, tão bom. Ele estava tocando tão certinho que ele estava até já fazendo alguns solos lá. Se você fosse escrever o segundo filho, você escreveria também que ele tocou, em hebraico, que ele tocou piano. Porém agora, você colocaria o Espael. Ou seja, ele tocou piano com Espael. Ele amou tocar piano. Por quê? Porque ele curte tocar piano. Ele gosta de tocar piano. Ele ama tocar piano. O coração dele está naquilo, tocar piano. Quando Moisés, irmãos, disse que Enoque andou com Deus, Moisés usou o sinalzinho de Espael, ou seja, Enoque andou com uma forma tão intensa com Deus, que o judeu, no hebraico, eles leem: Enoque amou andar com Deus, porque Enoque curtia andar com Deus. Enoque amava, irmãos, cada momento dele no andar com Deus. Era importante para ele, irmãos, andar com Deus. Não havia nada de mais importante do que andar com Deus. Eu quero que você reflita nessa noite. Uns andam com Deus, outros amam andar com Deus. E você? Se coloque de pé, por gentileza. Enoque viveu 365 anos, irmãos, e ele andou com Deus todos esses anos. Nós não vamos viver tanto tempo assim, né? Hoje não se vive mais tanto tempo, mas cada ano das nossas vidas, ele tem 365 dias. Que tal andarmos com Deus em cada um desses dias, durante quantos anos o Senhor nos der na face dessa terra?
para finalizar, não precisa ligar não, se tiver, está desligado, não precisa ligar não, tá? Acho que esse aqui é melhor para tirar. Dá licença que o irmão do som me permita fazer isso, tá? Bagunçar sua organização. Eu não sei quantos anos de vida você terá, eu terei, nós teremos. Mas uma coisa eu sei. Imagina que esse microfone é o tempo de vida que nós teremos na face dessa terra. E daqui para lá, imagina que isso aqui não tem fim. É infinito, é eterno. Há uma eternidade a ser vivida daqui para lá. O que acontece hoje é que muitos gastam, dentro dos seus, se muito, 80, 90 anos de vida, todos os seus recursos, todo o seu tempo, todo o seu investimento para viver uma vida de benefícios, uma vida de prazeres, uma vida de tantas coisas, nesse pequeno período aqui que simboliza o microfone, que vai se muito de 80, 90 anos. Esquece que ele vai ter uma eternidade inteira para viver, seja no céu ou no inferno. Que tal nessa noite nós decidirmos em nossos corações amar, andar com Deus e começarmos a investir muito mais em nossas vidas daqui para frente do que nessa vida? O Senhor te convida a fazer isso nessa noite. Pastor Vitor, peço licença para orar pela igreja sobre esta palavra. Eu quero te convidar a colocar a mão no coração. O Espírito Santo falou à igreja, dê ouvidos ao que o Espírito disse nessa noite. Eu quero orar primeiramente sobre esta palavra. Pai de amor, Deus de graça, Deus de bondade e misericórdia, eu sou grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu sou grato a Ti, ó Pai, porque o Senhor vem nos ensinar nesta noite, não somente a andar contigo, mas a amar andar com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, dá-nos forças, dá força à Tua igreja, para em toda e qualquer circunstância andar com o Senhor. Não deixe os Teus filhos serem influenciados, seja por palavras, seja por ações, seja por boatos, seja por fofocas, seja por pensamentos temerários, seja por dardo inflamado, por seta lançada pelo inimigo, Senhor, de que o Senhor não está conosco, de que o Senhor não tem as nossas vidas em Tuas mãos. Nós repreendemos a tudo isso em nome de Jesus. Pai querido, ensina-nos, Senhor, a ser fortalecidos na Tua palavra, a ser fortalecidos no Teu amor, a ser fortalecidos na comunhão familiar, na comunhão com a igreja. Ensina-nos, Senhor, a ter equilíbrio, a ter foco, sabedoria, entendimento, Senhor, e andarmos com o Senhor em toda e qualquer circunstância. Espírito Santo, eu te peço, revele a Tua igreja nesta noite aquilo que é necessário ser deixado, aquilo que é necessário ser cortado, seja em ação, seja em palavra, seja em pensamento, seja até mesmo em pessoas que têm impedido os Teus filhos de andar com o Senhor. Revela nesta noite ao coração de cada um aquilo que tem atrapalhado, para que a Tua igreja os siga, os sirva e ande contigo em plenitude de comunhão, em plenitude de relacionamento, ó Pai. Que nós possamos nesta noite sair daqui convictos, decididos em nossos corações de amar, andar com o Senhor e assim fazê-lo, assim praticar, Senhor. Cuide de cada um nesta noite, ó Pai. Cuide do coração aflito, cuide da alma temerária, Senhor. Cuide da alma aflita, Senhor, em nome de Jesus. Oh Pai de amor, Senhor, aquele Teu filho e Tua filha que não sabe a direção que tomar, aquele, Senhor, que tem agora colocado diante de Ti, ó Deus, a confusão de pensamento, a indecisão, Senhor, eu te peço
Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero, já estou encerrando, antes de passar a palavra ao pastor, quero fazer um convite para você, meu irmão ou minha irmã, que o Senhor falou no teu coração, o Espírito Santo falou com você nessa noite, e você sabe o que você deve fazer. Porém, eu quero convidar para vir aqui à frente aquele que entendeu a palavra. Deus falou no teu coração, você sabe realmente o que você deve fazer, porém você não sabe por onde começar. Você não sabe exatamente como você vai fazer para andar ou amar andar com Deus. Eu quero te convidar para vir aqui à frente. Você pode fazer isso, por favor? Não se preocupe, deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa o Senhor fazer isso por você. Quando você vier aqui na frente com o coração dessa maneira, você está dizendo assim: Senhor, eu entendi o que deve ser feito, porém eu não sei como nem por onde começar. Quando você faz isso, você está falando assim para o Senhor: faça por mim. Faça por mim, Senhor. Dá a direção, dá a palavra, mostra o caminho, segura a minha língua, não deixa eu falar à toa, não deixa eu falar em vão. Mostra, Senhor, traga alguém, mostra alguém para entrar no meu... Enfim, quando você faz isso, você está colocando isso na mão de Deus. Deixa Deus agir por você. Deixa Deus agir na sua vida. Amém? Os pastores me auxiliassem na oração, por favor. Você vai, nesse momento, enquanto nós oramos, meu irmão, você que veio à frente, minha irmã, você vai apenas dizer assim para o Senhor: Senhor, eu quero amar andar contigo, me ajude. Eu quero amar andar contigo, me ajude. Faça isso, faça isso. Amém? Senhor, eu quero colocar diante de ti, ó Pai, cada irmã que à frente vier. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece a vida, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o íntimo, ó Deus, o Senhor conhece a dificuldade, o Senhor conhece o problema, o Senhor conhece a luta, o Senhor sabe, ó Deus amado, aquilo que tem impedido cada um de verdadeiramente amar, andar com Deus. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, esteja agindo, esteja trabalhando, esteja esquentando o coração, aquilo que for necessário, Senhor, que a tua igreja faça, aquilo que for necessário que os teus filhos façam, revela a eles agora, mostra o Espírito Santo a cada um deles agora, ó Deus, para que amanhã eles coloquem em prática, para que hoje eles coloquem em prática, Senhor, aquilo, ó Pai, que foge do alcance de cada um que à frente veio. Eu peço em nome de Jesus, ó Deus, abra esta porta, Senhor, abra esta porta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tire a pessoa do caminho, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abra a porta, coloca a direção, dê a sabedoria, Senhor, se é necessário o teu filho se calar, que no silêncio o Senhor age em favor deles. Se é necessário, Senhor, que o teu filho abra a boca e fale, Pai, honra o teu filho, honra a tua filha, Senhor, e que não eles falem, mas que o teu Espírito Santo fale através da vida deles, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Se há necessidade de perdão, nós pedimos nesta noite que o Senhor esteja derramando do teu sangue, sangue purificador, sangue redimidor, em nome de Jesus, sobre o coração, sobre a vida, sobre a alma, sarando, resgatando, trazendo de volta, Senhor, a alegria da salvação. Não retire o teu Espírito, Senhor, mas traga de volta a alegria da salvação, o prazer da tua presença, Senhor, sobre a vida de cada um nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus nós clamamos e confiamos em Ti, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Volte para o seu lugar, irmão, confia em Deus. O Senhor vai te dar a direção, o Senhor vai te ajudar, em nome de Jesus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Pastor, volta para o pastor Vitor. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Obrigado por esse momento, obrigado pela alegria de estar com vocês, pastor Vitor.